Agora sim. Boa noite. A graça e a paz estejam com todos. Amém? É uma honra, um prazer estar junto com os irmãos mais uma vez. Domingo abençoado, né? Começamos bem. Nosso culto de gratidão a Deus pela vida da missionária Glaucia, pela manhã, café da manhã abençoado. Deus falou muito entre nós, fomos encorajados. Ontem também no concílio, né, Felipe? Felipe foi desafiado, mas a gente que foi abençoado. Um concílio maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Um candidato realmente preparado, né? Deu para a gente ver isso aqui. Foi testado, viu? Não foi um concílio fácil. Perguntas um pouco profundas, umas coisas capciosas ali, mas o obreiro estava preparado sobre, né, sair disso tudo e foi tudo muito bem. É tanto que a aprovação foi unânime. Nós tivemos aqui 16 pastores, a maioria membros da ordem, da nossa subseção, e foi com aprovação imediata, inclusive, né? Para quem não sabe, dentro do nosso rito, termina o concílio, a gente ainda vai deliberar, né, para ver se o candidato realmente está pronto, preparado. Mas foi pedido, então, aprovação imediata. Tal era, né, a capacidade do nosso querido irmão Felipe. Então, foi aprovado e aqui nós estamos, nesse culto de louvor a Deus também, e também para a ordenação do nosso irmão Felipe Rodrigues, que daqui a pouco será pastor Felipe Rodrigues. Amém? Mas nós temos uma palavra, irmãos, uma palavra, claro, também gratidão ao Senhor, mas também de encorajamento, falando sobre liderança, sobre serviço, que, obviamente, né, terá uma aplicação diretamente para a vida do Felipe, ele que está entrando agora no ministério, mas, claro, que isso serve para todos nós. Como eu sempre tenho dito para vocês, todos nós somos líderes, todos nós estamos a serviço do rei, como a gente já cantou aqui agora. A diferença é o número do nosso rebanho, né? A gente lidera na nossa casa, a gente lidera, às vezes, a nossa família, mas a gente também lidera na igreja. Então, seja qual for o nível de liderança que você tem, a quantidade de liderados que você tem, essa palavra também é para você. O título que eu quero pensar rapidamente com você nessa noite, e também com o nosso irmão Felipe, é sobre liderança perigosa. O perigo de servir sem ter o coração de servo. Vou repetir. O perigo de servir sem ter o coração de servo. Para isso, eu preciso de 30 minutos do seu tempo. Eu vou laçar aqui da Escritura Sagrada 2 personagens. Na verdade, são 3, mas basicamente 2 personagens, o sermão inteiro. No final, a gente vai concluir na pessoa do Senhor Jesus. Mas esses 2 personagens vão nos ajudar. O primeiro, é claro que... Obrigado, amigo. Não é um exemplo dos melhores. Acho que ele é um exemplo de um mau servo, se é isso que eu posso dizer, ou de alguém que serve sem ter o coração de servo, mas o segundo exemplo é um bom exemplo. O primeiro exemplo que eu quero começar falando com vocês é sobre um homem chamado Geazi. Geazi não é uma figura muito conhecida da Bíblia, né? Se você caçar aí na sua memória, é possível que você nem lembre quem é Geazi. Mas creio que a maioria lembra. Geazi foi um dos servos do profeta Eliseu, um homem que protagonizou algumas histórias conhecidas. A mais conhecida, com certeza, é sobre... Pode baixar só um pouquinho. É sobre Naamã. Você lembra que Naamã, né, aquele inimigo do povo de Deus, comandante assírio, foi até o território de Israel buscar a cura. E você lembra da história, não preciso repetir para você. Naamã chega lá cheio de pompa, cheio de ordem, cheio de coisas. E então ele é desafiado pelo profeta a ir até o Jordão, né, dar 7 mergulhos ali, e então, a partir do 7º mergulho, ser curado. O que de fato acontece? Um milagre extraordinário, até porque a lepra, naquele tempo, era uma sentença de morte. Mas a segunda coisa que geralmente a gente não lembra é que, além do milagre ser muito grande, porque aquele homem estava condenado à morte, aquele homem, gente, era inimigo do povo de Deus. Sempre que você lê a história de Naamã, e eu sei que ele é muito popular entre as crianças, nunca se esqueça do que eu vou te falar. Naamã era um sequestrador de criancinhas hebreias. Há pouco tempo antes desse incidente, Naamã tinha invadido as cidades fronteiras, matado homens, provavelmente sequestrado mulheres e crianças. Naamã era um inimigo do povo de Deus, mas ainda assim, por causa da graça poderosa do nosso Senhor Deus, ele foi curado da lepra. Então, essa é a história poderosa. Só que no meio dessa história, aparece então o nosso personagem aqui, o Geazi. A história estava tudo indo bem. Naamã acabou de ser curado. E por causa desse histórico que eu falei, imagina a alegria no coração de Naamã. Ele sabendo que ele não era do povo, sabendo que era um estrangeiro, sabendo que era um inimigo, agora ele está curado. Então o que ele faz? O homem que reclamou para ir
volta voluntariamente, provavelmente cantando alguma canção de alegria, e ele volta a basicamente 50 quilômetros só para agradecer o profeta. Na volta, Naamã tinha levado utensílios, prata, ouro, enfim, coisas valiosas. E ele pensa, né, claro, eu vou fazer tudo o que eu puder para honrar esse homem. Eu vou presentear esse homem, até porque no mundo pagão é assim que funciona. Os profetas adivinhavam por presente, eles curavam por causa de recompensa. Então Naamã, embora curado pelo Deus de Israel, ainda tem a mentalidade pagã. E aí ele volta para agradecer. Só que quando ele volta, Eliseu fala para ele, olha, eu não aceito nada, não precisa de nada. Né? Você já foi curado e basicamente volta para lá, para a sua terra e seja bênção lá. Pronto, acabou a história. Naamã então começa a voltar para casa. E é aí que Geazi entra. Geazi, que ficou quietinho a história toda, agora vai protagonizar uma vergonha no meio dessa história. Geazi vai seguir aquele homem até o meio da estrada, vai alcançar ele e vai contar uma historinha para ele. Vai inventar que 2 outros homens chegaram de não sei de onde e que estavam precisando ser acolhidos. E por causa disso o profeta tinha voltado atrás. E aí tinha pedido ele para buscar, então, os utensílios valiosos que Naamã tinha prometido. Tudo mentira. Geazi pega todo aquele ouro, aquela prata, coloca lá, provavelmente na sua carruagem, no seu cavalo, não sei, e aí volta. Antes de chegar até Eliseu, ele passa em casa, obviamente. O que ele faz? Esconde tudo lá. Né? Esconde tudo lá, guarda tudo aquilo para si e se apresenta diante de Eliseu. É claro que Deus já tinha contado tudo para Eliseu. Quando ele se apresenta, Eliseu fala para ele, rapaz, o que está acontecendo? Fala comigo. O que houve, Geazi? O que você fez? Você não aceitou aqueles presentes, né? Eliseu já sabia. Bom, o ponto aqui, irmãos, é que Geazi é esse primeiro exemplo, um exemplo negativo de alguém que serve, de alguém que segue o profeta de perto, de alguém que faz todas as viagens, de alguém que experimenta muita coisa grandiosa, de alguém que viu, que testemunhou grandes milagres. Mas por causa dessa história dá para a gente constatar, ele serve, mas não tem um coração de servo. E 3 coisas ressaltam para a gente aqui, de alguém que serve sem ter esse tipo de coração. Primeiro, essa pessoa não tem compaixão pelas pessoas. Quando Eliseu fala que não vai aceitar o presente, Geazi vira para o profeta e diz assim, meu senhor, o senhor foi bom demais para aquele arameu. O motivo, provavelmente, pelo qual Geazi pega os presentes, não é só porque ele queria dinheiro, é porque ele queria fazer Naamã pagar. Geazi não tinha entendido a misericórdia de Deus, entende? Então ele serve as pessoas, mas sem amar as pessoas. Segunda coisa que a gente geralmente vê nesse tipo de gente é que ele serve desde que isso não lhe custe nada. Esse é o tipo de servo. Mas, por último, ele serve desde que, de alguma maneira, ele também seja servido. Esse tipo de gente serve, mas desde que, de alguma maneira, ele saia recompensado. Ele consiga usufruir alguma coisa, consiga ganhar alguma coisa, ter algum tipo de recompensa. Bom, eu falei, isso aqui é um tipo de liderança perigosa, irmãos. E qual é o perigo? A história de Geazi já nos conta. Depois que Eliseu confronta ele, Geazi é amaldiçoado. Claro que por ordem de Deus. E veja aqui o detalhe. Geazi não apenas fica leproso, mas o profeta diz para ele assim, que caia sobre ti a lepra de Naamã. Isso é um detalhe importante. Não é uma simples lepra, é a lepra de Naamã. Em suma, a gente poderia dizer mais ou menos o que eu vou dizer aqui. O pagão agiu como crente. E o crente agiu como pagão. Por isso ele recebe a lepra do pagão. Entende? E ele, então, recebe essa dura recompensa. E aqui a gente já aprende. Pastor, qual é o perigo de servirmos a casa de Deus, de servirmos a Deus, de servirmos os homens de Deus, a vida toda, mas com o coração desconectado, sem ter coração de servo? Geazi já nos contou qual é o perigo. O perigo, irmãos, é servir. O perigo é ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. O perigo é servir, querendo ser servido, ganhar o prêmio e, no final de tudo, perder a própria vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, Felipe. Que Ele continue alinhando o nosso coração para isso. Por isso, irmãos, claro que não só de exemplo negativo vive o crente, né?
Por isso eu escolhi um segundo exemplo, para agora sim a gente entrar no texto. Um segundo exemplo que tem tudo a ver com o culto de ordenação de hoje. O culto de ordenação de um jovem pastor, né? Então, nada melhor do que um exemplo de um jovem pastor. Claro que não desse pastor aqui, viu? Até porque eu já não sou tão jovem assim. Mas de um outro jovem pastor. Claro que muito melhor do que nós. Eu não estou falando de ninguém menos do que Timóteo. Eu queria laçar o exemplo de Timóteo aqui e já pedir você para abrir o texto que está em Atos 16, verso 1, para a gente identificar nesse homem, nesse jovem pastor e pregador, 3 características do coração de servo. O que significa servir tendo esse tipo de coração? A gente vai aprender isso rápido aqui, para no final sairmos do bom exemplo para o exemplo perfeito, que é Jesus Cristo. Tá bom? Atos 16, verso 1 ao 3. A primeira característica do coração de Timóteo está aqui nesse texto. Se chama um coração abnegado. Escute isso. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou, por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, a primeira característica do servo temente a Deus, ou do servo que tem coração de servo, é um coração abnegado. Por quê, pastor? Timóteo mostra isso pra gente. É possível, irmãos, que Timóteo, alguns teólogos dizem isso, tenha se convertido na primeira viagem missionária de Paulo, quando Paulo passou por aquelas regiões. A gente não sabe disso. Mas o certo é, Timóteo não é, preste atenção nisso, ele é jovem, mas ele não é um novo convertido. Porque o nosso próprio texto diz, ele contava com o bom testemunho da igreja. Timóteo já servia a sua igreja local, antes de ir em viagem com Paulo. Então, se esses teólogos estiverem certos, Timóteo se converte na primeira viagem, Paulo não leva ele na primeira viagem. É como se Paulo dissesse para ele assim, agora você vai ficar, você vai aprender, você vai crescer. Mas quando Paulo passa na segunda viagem missionária pelo mesmo lugar, Paulo fala, agora é a hora que eu vou te levar. E aí Timóteo já conta com o bom testemunho de todo mundo. Só que tem um problema, irmãos. Timóteo vai caminhar com Paulo, e Paulo caminha por tudo quanto é lugar. E principalmente entre os judeus. Então, pensando nisso, Paulo e Timóteo decidem fazer esse movimento que a gente leu aqui. Só que para te explicar isso, eu tenho que explicar a família de Timóteo rapidinho. Timóteo é filho ou fruto de um lar do que a gente chamaria hoje de disfuncional. Timóteo é fruto de um casamento misto, que naquele período, principalmente entre os judeus, irmãos, era muito mal visto. Em resumo, o que a gente tem acesso às fontes é que Timóteo não era considerado judeu, mesmo sendo filho de mãe judia. Porque Timóteo não era circuncidado, porque não tinha pai para circuncidá-lo. Então, entre os judeus, Timóteo era considerado um bastardo. Alguém que era desprezado, que não tinha muito acesso na sinagoga. Por isso, o texto vai dizer o tempo todo que ele foi ensinado por quem? Pela sua avó e pela sua mãe. Porque não tinha homem para levá-lo. Timóteo cresceu assim, mas Timóteo se converteu. Mostrando para a gente, irmãos, uma das lições mais preciosas da Bíblia Sagrada, que Deus pode fazer uma família disfuncional funcionar para a glória de Deus, né? Maravilha isso. Jesus muda e transforma tudo. Ele cura todo tipo de trauma. Bom, agora Timóteo está convertido. Só que ainda há um problema social e cultural. E o que esse jovem pregador, junto com o experiente Paulo, pensa? A gente não pode deixar barreiras. A gente não pode causar empecilhos. Nós somos pregadores do Evangelho. Agora Timóteo será um ministro do Evangelho, ainda que jovem ministro. E esse homem, irmão, já começa o ministério dando uma prova de amor por causa das almas de qual Deus vai usar para alcançar. Ele começa, irmãos, literalmente, é literalmente o que eu vou dizer para você, entrando na faca por amor aos seus irmãos. Eu não preciso gastar tempo aqui dizendo para você o quão dolorosa, o quão custosa era a cerimônia de circuncisão dos judeus, principalmente para um homem adulto. Mas para além, irmãos, dos comentários, para além da dor, para além de qualquer outro tipo de coisa. E veja, nós estamos depois do Concílio de Jerusalém. O que significa isso? Não era obrigado nenhum gentil convertido à fé cristã se circuncidar mais. A igreja já tinha superado esses pontos.
já tinha entendido que a circuncisão exigida por Deus era do coração. Mas ainda assim, aquele jovem resolve perder para ganhar. Ainda assim ele resolve abrir mão um pouquinho do seu conforto, um pouquinho dos seus privilégios, para poder então levar o evangelho sem impedimento algum. Irmãos, aqui a gente aprende algo precioso. Que o ministério, Felipe, vai cobrar da gente. O ministério é duro, é pesado. Alguns teólogos chamam de sujo. Não sujeira moral aqui, mas sujeira no sentido de desafios. No sentido de que tem que colocar a mão na massa. E eu me lembro de uma frase que eu trouxe aqui, do puritano Matthew Henry, que comentou toda a Escritura. Quando ele comenta esse texto, ele diz algo, irmãos, que é precioso, mas que serve de alerta para a gente. Olha o que ele diz aqui sobre a atitude do jovem pastor. A igreja bem pode esperar muito serviço de muitos jovens que tenham o mesmo espírito de Timóteo. Contudo, quando os homens não se sujeitam em nada, nem se obrigam a nada, parece que faltam os princípios elementares do caráter cristão. E há muita razão para acreditar que não ensinarão com êxito as doutrinas e os preceitos do Evangelho. Em resumo, o que Matthew Henry está ensinando aqui é que cuidado com homens que não querem se arriscar. Ou, claro, mulheres também, que querem servir, lembra? Desde que isso não lhe custe nada. Esse é o primeiro critério. É como a gente poderia dizer, é o primeiro degrau. É início de conversa. Se alguém almeja o ministério, saiba, terá marcas, terá dores, terá arranhões, perseguições, sofrimentos de todos os lados, como Paulo diz. De todos os lados somos pressionados. Mas ele conclui, porém não desanimamos. Então, irmãos, a todos nós, servos do Senhor, que buscamos esse tipo de coração, em primeiro lugar, o coração do servo, ele precisa ser um coração abnegado. E para você, Felipe, eu deixo para o seu coração, não se esqueça, servir, em primeiro lugar, pressupõe perder. Pense nisso, meu amigo. A questão é que, com o tempo, muito em breve, você vai descobrir que tudo que você perdeu por causa do ministério não vai valer mais nada para você lá na frente. Hoje, talvez você sinta um pouco, e você vai perder algumas coisas. Um pouco do seu conforto, um pouco de tempo, um pouco de coisas que você gostaria de fazer, de ter. Mas lá na frente, muito em breve, você perceberá que tudo isso não significa nada diante daquilo que Deus tem te dado e tem te usado. Tá bom, meu amigo? Então, servir pressupõe perda. Mas em segundo lugar, irmãos, coração abnegado, mas em segundo lugar, um coração obediente. É isso que a gente observa na vida de Timóteo. E eu prossigo falando dele. A missão do jovem começa, então. Atos 16 e 17 conta pra gente como foi a segunda viagem missionária. E nessa segunda viagem missionária, irmãos, eu tenho que dizer para você, se a gente fosse colocar um tema nessa segunda viagem, o tema seria perseguição. A segunda viagem missionária, diferente da primeira, foi uma viagem de dura e intensa perseguição. Paulo e seus companheiros de viagem, Silas e Timóteo, mais à frente Lucas, foram duramente perseguidos. Para você lembrar, é nessa viagem que Paulo e Silas são presos em Filipos. É nessa viagem que acontece aquela dura perseguição em Tessalônica. E aqui eu quero rapidinho fazer uma espécie de trajetória rápida do serviço de Timóteo. Porque se a gente não fizer isso, a gente não entendeu o que foi a vida desse homem e o serviço desse homem. E, infelizmente, irmãos, Timóteo fica um pouco de lado das histórias. A gente está mais preocupado com Paulo, Pedro, Tiago e os apóstolos, talvez mais importantes. E a gente se esquece da importância desse jovem pregador e pastor. Então, eu elenquei aqui para a gente, não todas as vezes que ele aparece, mas pelo menos os serviços e as missões mais importantes. E eu já adianto para você. Timóteo ficou conhecido na história como o jovem ou o servo das missões difíceis. Eu vou listar aqui e pense no que eu estou dizendo. Ele foi o servo, o obreiro das missões difíceis. Veja qual foi a primeira tarefa que ele recebeu.
Eu falei, quando eles chegaram em Tessalônica, plantaram igreja ou igrejas naquele lugar, a perseguição começou. Você lembra do texto? E quando a perseguição começa, ela é tão grande que eles têm que sair de Tessalônica. Mas a igreja foi plantada lá. Paulo sai de Tessalônica, mas a cabeça continua lá. Eles descem para Bereia. Quando chega em Bereia, o ministério floresce, igreja plantada em Bereia. Só que o que acontece? Os perseguidores de Tessalônica chegam em Bereia. Aí Paulo tem uma ideia. Ele fala assim, olha só, Timóteo, está na hora de te dar a primeira missão. Essa foi a ideia que ele teve. Vou fazer o seguinte, eu vou sozinho para Atenas, porque por mais que lá tenha muito trabalho, lá não tem perseguição. Eu vou para Atenas, viu? Você, Timóteo, vai voltar para Tessalônica. Veja, irmãos, preste atenção aqui. O que Paulo está dizendo para Timóteo, para esse jovem ministro, eu vou te dar a sua primeira missão. E essa missão é tão importante que Paulo vai escrever sobre ela na primeira carta aos Tessalonicenses, que eu vou ler já já. Só pense nisso. Timóteo está sendo reenviado para um lugar de onde a gente fugiu, de onde a gente estava sendo perseguido, tinha risco de morte lá. Segundo lugar, ele vai para lá com uma missão. E qual é a missão? Fortalecer a fé daqueles irmãos. Quando Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, o problema daquela igreja não era falta de fé, não era falta de amor, era talvez esmorecer na esperança por causa da intensa perseguição. Então a missão de Timóteo era voltar para o lugar de perseguição e encorajar uma igreja que estava perseguida. Olha, irmãos, que missão maravilhosa, mas que missão difícil. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 1 diz assim, por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. Veja, Paulo está dizendo, não suportava mais. Assim, enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Verso 6. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé, do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Essa foi a primeira e uma das mais difíceis missões de Timóteo, mas Timóteo cumpriu ela. Por quê, irmãos? Porque ele tinha um coração obediente. O coração do servo precisa ser um coração obediente. Mas tem muito mais. Ele serviu em Corinto para que Paulo pudesse se dedicar ao ministério. Não sei se você lembra, mas em Corinto, Paulo teve que trabalhar com tendas, teve que buscar o próprio sustento. O texto diz literalmente isso, que quando Timóteo e outros chegaram lá, Paulo pôde se dedicar inteiramente ao ministério, porque ele foi suprido em tudo. Timóteo não apenas trabalha em Corinto, Timóteo também vai pastorear, pelo menos por um tempo, aquela igreja também. Mais à frente, irmãos, Timóteo estava na primeira prisão de Paulo em Roma. A gente se esquece disso. Mas das 4 cartas da prisão, 3 cartas, Paulo escreve lá na saudação, dizendo assim, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, escrevo à igreja de Deus que está, por exemplo, em Éfeso, e Timóteo. Então, nas 3 cartas, Filipenses, Colossenses e Filemão, Paulo escreve junto com Timóteo. Timóteo é considerado uma espécie de coautor aqui, ou talvez um discípulo que estava tão perto de Paulo, que ouviu as histórias, ouviu Paulo preparando as cartas. Ele estava na prisão, não que ele estivesse preso, mas ele estava acompanhando o apóstolo na prisão. Veja que missão importante, irmãos. Mais à frente, Timóteo vai receber sua primeira, talvez mais difícil tarefa, que é pastorear a igreja de Éfeso. Através da primeira carta de Paulo a Timóteo, a gente tem essa notícia, que Timóteo assumiu aquela igreja, complexa igreja, uma grande capital do Império Romano, cheio de problemas, cheio de desafios, pelo menos alguns que eu listo aqui, combater falsos mestres, formar novos líderes, ensinar a sã doutrina, restaurar a disciplina. Essas são as missões que Paulo vai entregando para Timóteo, quando ele assume então a igreja de Éfeso. E mais à frente, você conhece a história, 2 anos e poucos depois, Paulo é preso novamente. E agora sim, pela última vez. Quando Paulo é preso agora, e todos sabem, ele vai para o calabouço, ele vai para o cárcere inferior, e ele será condenado à morte. Todos sabem disso. O próprio Paulo sabe disso.
E o que acontece? Uma debandada no meio do povo de Deus. Muito parecido com quando Jesus foi preso, lembra? O que os discípulos fizeram? Se dispersaram. Agora os discípulos de Paulo, a maioria pelo menos, ou uma parte, se dispersaram. E Paulo escreve então a segunda carta dele a Timóteo, encorajando Timóteo e dizendo para Timóteo: não, Timóteo, eu estou preso, mas o evangelho não está preso comigo. Sofre comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. E ele faz pelo menos 4 pedidos para Timóteo, no finalzinho da sua vida. O primeiro pedido, irmãos, ele me alegra muito. A gente não presta atenção nesse primeiro pedido, mas o primeiro pedido de Paulo a Timóteo, sabe o que é? Ele mesmo. Esse é o pedido. Timóteo, vem depressa. Eu preciso de você aqui. Lembra que eu falei? Timóteo estava na primeira prisão com Paulo. É possível que Paulo estava lembrando daquela época. E lembrando e pensando assim: eu tive preso 2 anos em Roma, mas eu estava junto com meu filho e companheiro Timóteo. Eu quero você de novo aqui. Aí ele fala: olha, traga Marcos, porque ele me é muito importante no ministério. Traga a minha capa, por causa do frio, né? E os meus pergaminhos. Mas por último ele diz: olha, chegue antes do inverno. Esses são os pedidos que Paulo faz a Timóteo. E aqui eu resumo, basicamente, irmãos, não é tudo. O que esse homem fez no Novo Testamento, nas histórias da igreja enquanto ela avança. E o ponto é muito simples. Não dá para servirmos o reino de Deus sem ter coração de servo. Por isso, em segundo lugar, o nosso coração precisa ser um coração obediente. É o coração de quem ouve, escuta, faz o cálculo e sabe que a missão é difícil. Sabe que a missão é complexa. Sabe que a missão é maior do que você. Uma coisa interessante sobre Timóteo é que Timóteo nunca, talvez, se formou em nada. No sentido de estar totalmente pronto para as coisas. As coisas foram acontecendo na sua vida. Eu disse, ele se converteu na primeira viagem, na segunda viagem ele já parte para as missões. Algum tempo depois ele já está pastoreando Éfeso. E agora, 2 anos e meio e poucos depois, ele já vai substituir o maior líder do cristianismo no primeiro século, o apóstolo Paulo. É tudo muito rápido na vida dele. Mas ele está sendo forjado e formado no meio do caminho. E principalmente, irmãos, o coração dele não é talvez o coração inabalável que a gente pensa. Não é. É tanto que Paulo escreve a segunda carta encorajando ele. Mas o coração dele é um coração obediente. Timóteo podia estar com medo, mas ele sempre dizia sim para o apóstolo Paulo. É como se ele dissesse assim: Paulo, eu não estou à altura desse desafio, mas eu obedeço, porque eu sei que a graça do Senhor Jesus é comigo. Entende, irmãos? E Felipe, mais um lembrete para nós nessa noite, e principalmente, meu amigo, para o seu coração, de que o chamado de Deus para a sua vida é uma ordem, e de que o serviço dele é o nosso dever. Então, em primeiro lugar, a gente falou, servir pressupõe perda, mas em segundo lugar, servir também é um dever e uma obrigação para nós. Mas em terceiro lugar, irmãos, para a gente caminhar, o coração de Timóteo também nos ensina uma coisa preciosa. Aquele homem tinha um coração enorme. Eu usei essa expressão de propósito, mas você também pode chamar ela de um coração amoroso. Um coração de um servo que tem um amor gigantesco. Eu usei essa expressão por causa do que o pastor batista Charles Spurgeon dizia sempre. Ele dizia assim: o ministro precisa ter um grande coração se deseja ter uma grande congregação. Vou repetir. O ministro precisa ter um grande coração se precisa ter ou se deseja ter uma grande congregação. Acho que ficou muito fácil para você entender. Um coração enorme aqui, irmão, se refere a um coração que cabe muita gente dentro dele. Um coração de alguém que é apaixonado por pessoas. E veja que surpresa, irmãos, isso a gente também pode identificar em Timóteo. Eu queria ler com você um texto que está em Filipenses capítulo 2, verso 19, para a gente entender esse ponto. Filipenses capítulo 2, verso 19 ao 22, diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Veja, aqui mais uma semelhança. Rapidinho. Mais uma semelhança. Timóteo está sendo enviado em mais uma missão. E uma missão que eu nem citei, viu?
Nem citei. Lembra? Timóteo estava na prisão aqui com Paulo em Roma. Esse é o contexto. Paulo está redigindo a carta aos Filipenses. E ele está escrevendo para aquela igreja dizendo assim, olha, eu vou enviar quem? Timóteo. E isso aqui é uma espécie de carta de apresentação de Timóteo. Provavelmente os filipenses não conheciam Timóteo bem. Então ele está apresentando Timóteo. Eu vou enviá-los. Mas calma, pessoal, não fica desanimado. Porque eu sei que vocês queriam que Paulo fosse. É mais ou menos esse o contexto. E Paulo está explicando isso. Olha só, eu sei que vocês queriam que Paulo fosse. Mas calma, eu vou mandar Timóteo. Só que, peraí, deixa eu dizer para vocês quem é Timóteo. Para vocês não ficarem desanimados. Olha só. Para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Verso 20. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. Irmãos, o que Paulo está dizendo assim, ei, eu estou enviando o melhor que eu tenho. É isso que significam as palavras de Paulo aqui. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo assim, olha, ele é o discípulo mais parecido comigo. É isso que significa essa frase que a gente leu no verso 20, não tenho ninguém como ele. Se a gente traduzisse isso literalmente, seria mais ou menos assim, não tenho ninguém que tenha a alma tão parecida com a minha como ele. E não se espante com isso, Paulo não está sendo arrogante ou soberbo aqui. Paulo é aquele homem que entende que ele é o que é pela graça de Deus. E é o mesmo homem que diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então o que Paulo está dizendo aqui é uma conclusão dessa ordem dele. É como se ele estivesse dizendo assim, de todos os discípulos que eu tive, de todos os homens que tiveram a oportunidade de caminhar comigo, que imitaram a minha alma, minha atitude, o meu proceder, principalmente com as pessoas, Timóteo é o melhor deles. Porque eu não conheço ninguém que tenha, aí vem essa expressão belíssima, irmãos, da Escritura, interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Isso aqui é literal. E o que ele está falando aqui? Ele está falando da paixão por pessoas. Ele está falando que é impossível pastorear. É impossível servir. Não importa o nível de serviço da igreja. Do mais visto ao menos visto. Você vai lidar com gente. E quantas vezes eu já escutei isso na igreja? Pastor, para mim não dá para liderar. Por quê, meu irmão? Porque eu não consigo lidar com pessoas. Só que aí você tem um problema, meu irmão. Que o próprio cristianismo, a essência do cristianismo, não é solitário. A essência da fé cristã é comunitária. Servindo ou sendo servido, liderando ou sendo liderado. Ei, você vai lidar com gente. E isso é uma coisa que herdamos do próprio Senhor Jesus, lembra? Ele, que podia fazer tudo sozinho, se cercou de gente para fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Então veja, irmãos, a gente aprende aqui, em segundo lugar, que nessa apresentação, que Timóteo não era um mercenário. Ele diz, olha, a gente vive uma época, Paulo está dizendo, que todos buscam os seus próprios interesses e nunca os de Cristo Jesus. Imagina, irmão, a gente está falando de século I. A gente está falando de décadas de 50 e 60 depois de Cristo. Imagine se Paulo escrevesse hoje, hein? Imagine. Todos buscam seus próprios interesses. E não pensa aqui, irmãos, presta atenção rapidinho, não pense aqui como o pastor ladrão e mercenário que você já conheceu na sua vida. Não pensa nisso. Porque isso aí já é um exemplo batido. E, infelizmente, a gente sabe que tem. Tem tranqueira em tudo quanto é lugar e tem no ministério. Tem, tá? Não estou negando isso. Mas, geralmente, quando a gente pensa nisso, a gente pensa nesse tipo de pastor ladrão e tranqueira que a gente já conhece. Mas não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando dos que servem na casa de Deus. E aí, irmãos, escute isso. Buscar os próprios interesses aqui não é necessariamente coisas escusas, não. Pode ser coisas boas. Paulo pode estar falando de as pessoas buscam os seus sonhos, os seus objetivos pessoais, a sua vida financeira e profissional, a sua própria vida familiar. Tudo isso está incluído aqui. Só que o problema não é a gente buscar essas coisas. Tudo isso é nosso, irmãos. Amém? É tudo nosso.
É tudo obra da graça de Deus. Agora, o problema é buscarmos tudo isso ao preço de desprezarmos as pessoas que estão do nosso lado. A gente busca tudo aquilo que é o nosso interesse, mas a gente nunca pensa no interesse dos outros. E é isso que Paulo está dizendo. Ei, Timóteo é o inverso desse exemplo. Timóteo pega Geazi e coloca ele de cabeça para baixo. Timóteo ama a gente. Timóteo serve dando tudo que tem. E Timóteo serve mesmo sem ganhar nada em troca. Porque ele tem um interesse real e sincero pelo bem-estar de vocês. Em outras palavras, sabe qual era o pagamento, a moeda de pagamento de Timóteo? A alegria daquelas pessoas. Era como se ele ensinasse alguma coisa, ele visse a alegria, ele visse as conversões, ele visse as almas sendo transformadas. Pronto, aqui está o pagamento. Aqui está a minha alegria, o bem-estar de vocês. Mas Paulo termina esse trecho dizendo, olha, ele foi um servo tão dedicado que eu nem chamo ele mais de servo. Eu chamo ele de filho. Porque ele serviu comigo como um filho serve com seu pai. Então, irmãos, esse é Timóteo. A gente pode dizer literalmente, irmãos, que a terceira característica do coração de um servo verdadeiro, é o coração amoroso. A gente pode dizer isso com todas as letras. Quando eu falo um coração enorme, que cabe todo mundo, é esse coração amoroso. E João tem algo a nos ensinar quando ele escreve a primeira carta, no capítulo 3, verso 18. Ele diz para todos nós isso aqui, ó: filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e verdade. Isso aqui, irmãos, é uma das pedradas mais duras que a Bíblia tem contra nós. Porque a gente é muito bom com discurso e com palavra. A gente consegue fazer um discurso e mesmo sem fazer nada, a gente consegue falar que a gente faz muita coisa. A gente é fera para fazer isso. Só que o que o apóstolo do amor está ensinando aqui para a gente é: ei, não adianta falar não, viu? Tem que fazer a coisa. Tem que materializar. E sabe por que ele está falando isso? Porque ele está dizendo assim, olha, escute aqui. A necessidade dos irmãos não é invisível, não é incorpórea, ela é material. Então, falar não vai mudar a realidade deles. É isso que ele está ensinando. E aí, voltando ao exemplo de Timóteo, alguém que tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês, deixa eu desenhar isso aqui melhor para você. O que significa isso na prática? Especialmente, Felipe, para quem está no ministério. Em primeiro lugar, com 3 diretrizes aqui, se eu posso chamar assim, para que a gente possa seguir o exemplo de Timóteo de perto. Primeiro, aprenda a gostar de gente. Claro que isso serve para todos nós, mas especialmente para o pastor. Aprender a gostar de gente. E veja, irmãos, aqui, presta atenção. Pessoas não são números. Pessoas não são moedas. Pessoas não são posições. Pessoas não são profissões. A gente vive num mundo onde as pessoas são classificadas assim. Ela é o que ela faz. Ela é quanto ela tem. Ela é o que ela pode. Só que quando a gente vem para o reino, e especialmente na igreja, irmãos, isso é destruído. Isso não existe. Isso tem que acabar. Especialmente daquele que está na frente, do líder, do pastor. Ele precisa olhar para as pessoas. E olhar para cada pessoa e ver o mesmo coração, tão dependente da graça de Deus quanto o dele. Tão necessitado do carinho, do amor e da atenção quanto o dele. É isso, irmãos, em primeiro lugar. Sim, gente dá trabalho. Claro que dá. Lembra do que eu disse? A pessoa que não quer ser líder porque não consegue lidar com gente, irmãos, bem-vindo ao nosso clube, né? Bem-vindo ao nosso mundo. Gente dá trabalho. Aonde você for, onde você estiver com mais de um, você vai ter trabalho. Você vai ter discordâncias. Você vai ter diversidade. Um vai querer ir para a direita, outro vai para a esquerda. Um vai pensar A, outro vai pensar B. Mas pela graça de Deus e pelo poder do Evangelho, irmãos, a gente consegue ser um só espírito, um só pensamento em Cristo Jesus. E a gente vai superando tudo isso. E veja, irmãos, a estratégia de Satanás é muito clara. A estratégia de Satanás, para inclusive jovens pastores e até velhos pastores. Pastor Hércules falou ontem aqui sobre pastores que estão morrendo no ministério. Pastores que estão cansados, com doença inclusive. Claro que não dá para a gente generalizar aqui, irmãos. Mas uma das estratégias de Satanás
é deixar o pastor cada vez mais sozinho. Já ouviu esse negócio que liderança é sempre solitária? Já ouviu isso? Liderança é solitária. A Bíblia não ensina isso pra gente. A gente pregou isso há pouco tempo aqui. Liderança pode ter um caráter solitário, mas ela é suprida, irmãos, por uma pluralidade de homens e mulheres que lideram junto com o pastor. E ela tem que ser suprida. E a estratégia de Satanás é, olha, gente dá trabalho, gente machuca, gente fere. E aí o pastor vai se isolando cada vez mais. Eu conheci pastores no ministério que diziam assim, ó, eu não posso ter amizade com ovelha. Eu não posso me abrir para ovelha. Eu não posso me aproximar de ovelha. E aí fica igual um bobão de nariz em pé, andando como se fosse alguma coisa diferente. Como se fosse uma categoria de crente diferente dos outros crentes. Não, irmãos, a gente aprendeu ontem no concílio de novo, né? Quem é o líder da igreja? Jesus Cristo. Perguntaram para o Filipe, quem é o cabeça da igreja? Ele respondeu certo, viu, irmãos? Jesus Cristo, o sumo pastor. E o pastor? O pastor é ovelha como todos os outros. É isso, irmãos. A gente tem um rebanho emprestado que a gente vai ter que dar conta muito em breve. É isso que nós somos, nada mais. Bom, mas em segundo lugar, amigo, aprenda a desacelerar. Sabe por quê? Porque você não consegue ter interesse real e sincero pelas pessoas se você não der atenção para as pessoas. E aqui eu estou falando enquanto era ovelha. E uma das coisas que mais me fazia sentir, passar mal, é falar com uma pessoa que não para perto de mim. Isso, infelizmente, acontece no ministério. Para a gente ter interesse por alguém, já aprende aqui, irmãos. Lembra? A gente não ama só de palavras, a gente ama com ação. A gente tem que ter atenção. Ou seja, se eu estou sempre correndo, se eu estou sempre acelerado, se eu estou sempre andando, eu não consigo prestar atenção. Se eu não presto atenção, não tem interesse. Atenção. Segundo, escutar. E terceiro, estar presente. A gente consegue ficar numa conversa ausente. Já percebeu isso? Sim ou não? Isso acontece só comigo ou com você também? A gente consegue, tem essa capacidade. A gente já está pensando na próxima coisa que a gente vai fazer. Eu tenho que me controlar, né? O déficit de atenção aqui grita na hora. E aí eu tenho que me controlar. Não, estou aqui, estou prestando atenção, preciso ouvir o meu irmão e minha irmã. Eu preciso ouvir. Por quê? Porque ela é um coração, lembra? Dependente da graça do nosso Deus. É alguém que eu preciso escutar. E isso, sim, em terceiro lugar, aprenda a ouvir, meu amigo. Aprenda a ouvir. Eu escrevi aqui para você. No começo, nós achamos que precisamos falar mais do que ouvir. Sabia disso? Quando eu assumi o ministério há 8 anos, eu fiquei muito preocupado. O que eu vou falar lá? Hein? Você não fica preocupado com isso, não? Imagina, você assumiu a igreja e você ficar pensando assim, o que eu vou falar? Né? Eu pensei isso, irmãos, há 8 anos atrás eu pensei isso. O que eu vou falar? Tinha que pregar 3 vezes por semana. O que eu vou falar? Eu achei que eu ia falar mais e ouvir menos. Hoje eu entendo, Felipe, que nós precisamos ouvir mais e falar menos. E principalmente a gente precisa ouvir para ter o que falar. Principalmente. Então é ouvir, é escutar, é aprender, para que então a gente tenha o que falar. Tá bom, meu irmão? Então veja, servir pressupõe perda, servir pressupõe dever. Mas em terceiro lugar, meu amigo, servir é um grande privilégio. É aquilo que Geazi não entendeu. A gente não serve para então ganhar alguma coisa. A gente não serve aqui para ganhar um prêmio depois. Nós entendemos que o serviço já é o nosso prêmio. Entendeu? O serviço já é um privilégio. Nós estamos participando da obra redentora de Jesus Cristo na terra. Amém? Que Deus nos ajude. Mas eu quero encerrar, irmãos, não com o melhor exemplo, mas com o exemplo perfeito. Não dá para a gente passar por Geazi e Timóteo e não chegar a Cristo Jesus. E eu quero encerrar rapidamente falando dele, principalmente porque Jesus está sendo citado de uma forma maravilhosa nesse capítulo que a gente acabou de ler. A gente acabou de ler Filipenses capítulo 2, verso 19. E você deve lembrar que um dos hinos mais bonitos da Bíblia está em Filipenses capítulo 2, lembra? Que seja a atitude de vocês a mesma que houve em Jesus Cristo.
Lembra? Que embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Lembra disso? A gente vai ler o texto já já. Então, é aqui que está contido esse exemplo. E eu queria aproveitar essa estratégia de Paulo. Isso aqui não tem como ser outra coisa. Claro que ele está operado aqui pelo Espírito, mas isso aqui é uma estratégia poderosa. Eu vou explicar rapidamente isso. Sabe por quê? Deixa eu ler primeiro o texto para você lembrar do texto. Versos 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas o que ele fez? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Antes de eu explicar o ponto, você percebeu que as 3 características do coração de Timóteo estão aqui? Sim ou não? Lembra? Vamos lembrar rapidinho? Coração abnegado, coração obediente e coração, a gente pode chamar, né? Melhor, amoroso. Dá para perceber tudo isso aqui? Sim ou não? Estão aqui. Perceba que são 2 coisas diferentes. Jesus, que era Deus, infinito, imortal, eterno, primeiro se esvaziou. Depois ele se humilhou. Não entenda as 2 coisas como a mesma coisa. Primeiro ele se esvazia. O que significa isso? O Filipe também explicou isso aqui ontem. Né? Ele se esvazia, porque é o infinito que tem que se tornar finito. É o Deus que vai se tornar carne agora, homem, e vai caminhar entre nós. Isso é impensável, irmãos, é loucura, se você parar para pensar. Mas aí acontece um milagre extraordinário, chamado milagre da encarnação. O próprio Espírito de Deus vem sobre Maria. E então agora Maria vai conceber o Filho de Deus. E agora esse bebezinho vai crescer. Ele é o Deus encarnado. Esse é o nosso Deus. E diferente do que algumas pessoas falam, que quando Jesus se esvazia, ele se esvaziou dos seus atributos. Não é nada disso. Isso é erro teológico. Jesus se esvaziou da sua posição. Posição de riqueza, glória, poder e honra. Foi isso. É por isso que em João 17, verso 4 e 5, ele ora para Deus, dizendo assim: Pai, completei a obra que o Senhor me deu para fazer. Agora devolve-me a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Veja, agora eu resgato a posição de riqueza, poder, glória e honra que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então percebe que Jesus é o servo dos servos. É ele que disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Foi ele que disse: se você quer se tornar o maior de todos, então sirva ao seu irmão, seja servo. E ele que ensinou isso, irmãos, era com certeza aquele que tinha o coração de todos os servos. É ele que tem o coração perfeito de um servo. E ele, em primeiro lugar, ele deu o exemplo. Ele se esvaziou para caber dentro da nossa humanidade, para nos ensinar quem Deus é. Esse é o nosso Cristo, esse é o servo dos servos. Mas em segundo lugar, ele foi obediente, o texto diz isso. Porque ele se humilhou e foi obediente até a morte. Morte de cruz. Embora, irmãos, isso aqui foi um pacto selado na eternidade, todos os textos dizem: o Pai o enviou. Ele foi enviado como cordeiro, como nosso sacrifício, substituto. E não só para morrer, mas para viver também. Mas em tudo isso ele foi obediente. Ele obedeceu a lei de Deus. Ele obedeceu a ordem de Deus. Ele foi para a cruz, morreu e ressuscitou ao 3º dia. Veja, irmãos, e aí fica faltando só o quê? O coração amoroso. Eu não preciso gastar tempo com isso e mostrar para você o quão amoroso era Jesus. Eu não preciso fazer isso. João capítulo 13, verso 1 diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse versículo, irmão, já resume tudo. No capítulo onde Jesus lava os pés dos seus discípulos, Jesus estava dizendo: a maior prova de amor é quando um amigo dá a vida pelos seus amigos. Foi isso, irmãos. Ele morreu, sim, porque precisava nos resgatar. Ele morreu porque foi enviado pelo Pai, sim. Mas ele morreu porque nos amou até o fim. Esse é o amor verdadeiro. É o amor incondicional, insuperável do nosso Senhor Jesus. Mas deixa eu voltar aqui para o que eu disse para a gente fechar. O exemplo de Timóteo, irmãos, está contido
dentro desse exemplo maior e insuperável de Jesus Cristo. Só que a palavra de Paulo continua no verso 5 ecoando para a gente. Que seja em vocês, o quê? A mesma atitude, ou que esteja em vocês a mesma atitude que houve em Jesus. Aí o problema é que o próximo versículo, Felipe, fala, ele era Deus. E aí o que o crente faz? Peraí, não dá mais. Aí a gente desiste de seguir o mesmo exemplo dele. A gente desiste de seguir a atitude dele. A gente desiste de ter o sentimento dele. Porque a gente fala assim, não, pastor, mas peraí, eu tenho que ter a atitude de Cristo. Mas o texto está falando que ele era Deus. Não, irmãos, é o contrário. Ele está falando, embora ele fosse Deus, ele se tornou como um de nós para nos servir. É como se Paulo estivesse gritando para a gente, dizendo assim, muito mais vocês. Em outras palavras, irmãos, é o que eu já disse aqui, repito, é como se Paulo estivesse gritando para a gente, dizendo assim, ei, abra mão, renuncie à glória que você acha que tem, o poder que você acha que tem, a posição que você acha que tem, aquilo que você acha que é, para então servir os outros. Irmãos, o argumento aqui é muito simples. Você nunca vai ter interesse real pelo bem-estar das pessoas se você não diminuir de tamanho. Você nunca vai ter interesse real pelo bem-estar das pessoas se você não aprender que o outro é superior a você em todas as coisas. Entende isso? É isso que Paulo está ensinando. E aí, irmãos, é nesse contexto que Paulo encaixa o elogio que ele faz a Timóteo. Entende qual é a função aqui? A função é mostrar para a gente, ei, é totalmente possível seguir Jesus de perto. É totalmente necessário fazer isso. Porque, lembra do que eu li lá no início do puritano Matthew Henry? Desconfie de homens que não querem perder nada para servir. Por quê? Porque é como se eles não tivessem ainda seguido o caráter elementar da fé cristã. Porque se eles não querem perder, se eles não querem andar com gente, se eles não querem ser obedientes, se eles não têm coração amoroso, o que significa? Significa que eles não são imitadores de Jesus. Significa que eles não estão tendo o mesmo sentimento e atitude de Cristo Jesus. Amém? Bom, irmãos, essa é a palavra que o Senhor nos deu, Felipe. Para todos nós, mas também para o seu coração, meu amigo. Você que inicia essa jornada, né? Como eu falei hoje de manhã, o Senhor nos dá vocação, o Senhor nos dá dons, mas Ele também nos dá ministério. Você tinha um ministério, agora você terá outro ministério, ok? Então lembre-se, servir é perda, servir é dever, servir é privilégio, mas também servir nos torna mais parecido com Jesus Cristo. Amém? Guarde essa palavra no seu coração, meu amigo, e seja você, sempre, esse servo que tem coração de servo. Amém?